Pode começar, Flávia. Então, boa noite a todos, a todas. Boa noite a quem está nos assistindo com a gravação. É um prazer dando sequência aqui ao nosso projeto Prata da Casa, Minas, Brasil, Mundo. E hoje, especialmente, diretamente de Aracaju, o Prata da Casa Brasil, com o Julival Rebouças aqui com a gente. E queremos agradecer primeiramente a presença de vocês, né, que fazem esse projeto acontecer e convidar para acompanhar as nossas programações. E já temos previsto para dia 20 de julho a live Prata da Casa Minas com a Denise Silveira. Então é só acompanhar as redes sociais que a gente vai estar divulgando. E eu vou convidar agora a Celinha, minha parceira, para falar um pouquinho aí do tema de hoje. Obrigada. Abre seu microfone, Celinha. Telinha, abre o microfone, você está mutada. Então, na sequência aqui, a gente vai agradecer a presença do Julival aqui e a presença de todos nessa noite, que aqui em Belo Horizonte é fria, né? E dizer que a gente tem que é uma honra, Julival, te receber aqui e contar para todos que o Julival é pai da Marina e da Catarina. E o Julival também é helper, e ele é o helper da Bahia, Ceará, Sergipe, né, Julival? Sergipe. É. Sergipe, e ele também é fotógrafo. E ele, então, vem trazer o seu olhar, a sua sensibilidade, característicos, né, de um fotógrafo, e apresentar as nuances, contrastes, luz e sombras sobre um tema muito instigante, que é os efeitos do princípios masculino e feminino na criação. Julival vai se basear nas palestras 169, os princípios masculino e feminino no processo criativo, e 175, consciência. Então, convido a todos aqui a aproveitar essa oportunidade de aprender e nos inspirar, né, com a leitura do Julival desse tema tão importante nas nossas vidas, e a conectar com esses conceitos profundos que fazem diferença ao entendermos no nosso dia a dia. Então, Julival, bem-vindo, agradecemos a sua presença e você pode agora pegar a palavra para você. Obrigado, Celinha. Obrigado, Flávia. Então, primeiro eu quero desejar boa noite para todas e para todos e dizer para vocês que a honra de estar aqui é toda minha, assim, sabe? Eu tenho uma gratidão enorme por Minas e eu aproveito para render uma homenagem, já que a gente está falando de Minas, aos inconfidentes e cometer uma inconfidência aqui com vocês nessa noite, né? Eu fiz o PPTP na Bahia, né? E tive dificuldade de entregar as minhas tarefas. Então, eu só entrei no segundo ou no terceiro módulo do Helpership. E aí eu pensei, né? Com alma livre, com alma liberta, eu posso percorrer o Brasil inteiro. E aí eu percorri algumas regionais e eu tive uma grata satisfação de conhecer o trabalho sério, né, o trabalho profundo da Regional de Minas. E isso me impactou muito, porque eu descobri que Minas tem uma receita que é muito interessante. Minas mistura força com amor e se transforma numa força amorosa que atrai todas as pessoas, né? E eu já conhecia Minas porque aos 18 anos eu mochilei por Minas, né? Aí passei por várias cidades de Minas, como Belo Horizonte, Sabará, Ouro Preto, Mariana, São João, Tiradentes, Congonhas. E aí eu falei, nossa, as memórias que eu tenho de Minas são tão boas que eu preciso retornar a Minas. Então foi um convite retornar a Minas e permanecer esse tempo todo lá em Minas, que eu fiz um módulo em Minas e agora eu estou fazendo uma continuação lá em Minas.
Então, para mim, é um grande prazer, uma grande honra estar aqui e poder retribuir o muito que eu recebi dessa regional. Então, dito isso para vocês, eu gostaria de fazer um convite. Eu gostaria de iniciar hoje a nossa live fazendo uma meditação. E essa meditação vai ser uma viagem, uma jornada para a formação do nosso ser, né? Desde a infância até os dias atuais. Aí eu vou só ajustar aqui o som. Só um momentinho. Para ajustar aqui o som. Você coloca aí? Coloca aí, por gentileza, o som. Sim, Julival, então deixa de compartilhá-lo, porque você está compartilhando ele na tela. Ele estava tocando, se você quiser só aumentar, eu acho que ele já está É? ativo. É, Pronto. só dá play aí às Vou vezes. aumentar um momentinho só. Então, eu vou iniciar. Tá bom, Fá, eu quero colocar como pano de fundo mesmo. Então, inicialmente, eu gostaria de pedir a vocês que se sentem de uma maneira confortável, fechem os olhos, caso queiram, tirem os sapatos, apoiem os pés no chão e comecem a respirar no centro do plexo solar. 3 ou 4 dedos abaixo do umbigo, numa região chamada Tatiyin, segundo os chineses. Respirem profundamente nesse ponto, por 3 vezes. E aos poucos, aceitem esse convite a fazer essa viagem interior numa boa companhia, na companhia dos seres de luz que eu entrego esse momento e os invoco. A John, a Eva, os anjos, os arcanjos, a todos os seres que nesse momento têm o domínio desse instante. E eu entrego a todos eles o controle desse instante. E eu gostaria de convidá-las a fazer uma viagem inicialmente pela infância. Te convido a fazer uma viagem pela criação do seu ser na infância, passando pelas memórias, especialmente do lugar em que vivenciou um momento feliz ou triste, um momento prazeroso ou doloroso, com seus pais, com seus irmãos ou irmãs, ou qualquer outro familiar, ou qualquer outra pessoa que seja significativa na sua vida. E imaginem como vocês criaram esse momento. Respirem um pouco nesse instante. Sintam as emoções que esse momento evoca, seja uma emoção positiva ou uma emoção negativa. Que memórias foram impregnadas na substância da alma de vocês nesse momento? Respirem, respirem nesse instante.
Te convido a passear, a dar continuidade pelo passeio da criação do seu ser, passando pelas memórias da juventude, especialmente um lugar especial em que você viveu um momento feliz ou triste, prazeroso ou doloroso, com seus pais, irmãos ou irmãs, ou qualquer outro familiar, um namorado, uma namorada, marido ou esposo, ou qualquer outra pessoa que seja significativa na sua vida. Como você criou este momento? Sinta as emoções positivas ou negativas. Quais foram as memórias impregnadas na substância da alma de vocês? Convido a dar mais um passo na jornada da formação do seu ser, entrando numa nova fase, passando pelas memórias da vida adulta, especialmente um lugar especial em que vivenciou um momento feliz ou triste, prazeroso ou doloroso, com seus pais, irmãos ou irmãs, ou qualquer outro familiar, namorado ou namorada, marido ou esposa, filhos ou filhas. Netos ou netas, bisnetos ou bisnetas. Como você criou esse momento? Sinta as emoções positivas ou negativas desse momento e quais as memórias que ficaram impregnadas na substância da sua alma. Te convido agora a dar mais um passo, passando por mais uma fase, para quem estiver nessa fase, que é a fase da melhoridade, especialmente um lugar em que vivenciou um momento feliz ou triste, prazeroso ou doloroso, com seus pais, irmãos ou irmãs, namorado ou namorada, marido ou esposa, filhos ou filhas, netos ou netas, bisnetos ou bisnetas, ou qualquer outra pessoa que seja significativa na vida de vocês. Da mesma forma, como você criou esse momento? Sinta as emoções positivas ou negativas desse momento. E quais foram as memórias que ficaram impregnadas na substância da alma de vocês? Respirem, continue respirando. Tudo ao seu tempo, ao seu ritmo, sem acelerar esse processo. Você está passando por todas as fases da criação do seu ser, que você foi responsável desde a infância até a melhor idade. Chegando nos dias atuais, depois de uma respiração, faça uma síntese do seu eu. Quem sou eu hoje? Faça uma conexão com seu coração e se pergunte, numa frase, depois de passar por todos esses momentos, qual foi o resultado dessa criação? Qual foi o fruto dessa criação do meu ser ao longo do tempo? E responda uma pergunta simples: quem sou eu? Pode responder internamente.
Continue respirando, pouco a pouco. Cada um ao seu ritmo, ao seu modo. E quando sentirem que estão prontos para retornar, retornem aos poucos, no ritmo da sua respiração. Vão abrindo os olhos, se conectando com o momento presente. E escrevam no chat qual o resultado dessa viagem. A frase "eu sou", caso queiram escrever no chat, ou então anotem o resultado dessa frase. Ou gravem em sua mente. Vou dar alguns minutinhos para vocês escreverem qual foi o resultado dessa jornada do seu ser. Alguém escreveu "eu sou Deus"? Silvinha escreveu "eu sou a manifestação abençoada de Deus". Grata por todas as experiências que vivi até hoje. Perfeito, Silvia. Nós somos a representação de Deus. E nós temos, a partir da nossa centelha divina, a possibilidade de criar. E criar todas as circunstâncias da nossa vida, né? Eu vou pedir a Celinha para colocar agora os slides. Você pode colocar, Celinha, por favor? Posso? Conseguiu? Conseguiu, Celinha? Obrigado, querida. Então, nós vamos falar sobre os efeitos dos princípios masculino e feminino na criação. Pode passar, Celinha. Esse enigma da criação, eu fiz questão de colocar aqui para mostrar a vocês o quanto é importante se relacionar à palestra da criação com a consciência. Esse é o enigma da esfinge da cidade de Tebas. Se vocês observarem bem, ele é a mistura de um corpo de leão com a asa de águia
e uma cabeça de homem. Então ele se portava na entrada da cidade de Tebas e todas as pessoas que entravam na cidade tinham que responder a esse enigma. E qual era o enigma, segundo a mitologia grega? O que era que de manhã tinha 4 patas, meio-dia 2 patas e à noite 3 patas. Somente Édipo conseguiu. Pode voltar, Celinha. Somente Édipo conseguiu responder esse enigma da seguinte forma: ele respondeu dizendo que é o ser humano. E aí ele conseguiu a entrada na cidade de Tebas. Aqueles que não conseguiam eram devorados por essa figura mitológica. Então, é, retrata o quanto é importante se ter o autoconhecimento e a consciência da jornada de vida. Todos esses ciclos que eu acabei de dizer fazem parte da criação e das circunstâncias de vida, porque o que nós somos dentro reflete no que acontece fora. Pode. E aí, decifra-me, rapidinho, Celinha, decifra-me de justamente em relação a essa consciência. E te devoro. Por que te devoro? Porque nós somos engolidos pelos acontecimentos, pelas ocorrências do dia a dia, quando nós estamos no automatismo, quando a gente não tem consciência dos nossos atos. E aí eu vou citar só um exemplo para vocês do que aconteceu comigo em específico, né? Eu estava fazendo uma viagem da Bahia para Sergipe e aí houve um atraso na viagem. E aí quando eu comecei a viajar era de tardinha, mais ou menos, umas 6h30, 7 horas. E aí eu tinha duas decisões. Ou eu continuava a viagem, né, e assumia o risco de furar um pneu, né, de me envolver no acidente com um animal, já que à noite não se tem grande visibilidade, né, ou de acontecer algo inesperado. E a maioria de nós, quando isso acontece, o que é que faz? Nossa, que azar! Isso é coisa do destino. Deus foi cruel comigo. A gente transfere essa responsabilidade para Deus, esquecendo dos nossos 50%. Se eu decidisse fazer a viagem à noite, eu teria que assumir a minha responsabilidade de todos esses acontecimentos. Mas, em regra, quando nós estamos no automatismo e somos engolidos por essas questões do dia a dia, a gente sempre transfere a responsabilidade para algo maior. Daí essa questão do ou te devoro, porque você é engolido pelas circunstâncias. Nós somos engolidos pelas circunstâncias. Pode passar, Celinha. Então, essa daqui é uma foto minha, né, tirada lá na fazenda do Pós-Helper, né, e que ela retrata justamente a criação. Uma semente que estava no solo, né, apodrecida, né, que foi, de certa forma, recriada. Uma nova planta surgiu a partir dessa semente apodrecida que estava no solo. E isso é um exercício que diz respeito a todos nós enquanto criaturas de Deus. E como representantes dessa centelha divina, nós temos esse poder de recriar. E é isso que nos ensina o guia nessa palestra 175. E por que eu trouxe a 175 também para tratar hoje aqui? Já que o tema seria princípios masculino e feminino. Porque uma palestra, a 169, está extremamente linkada com a 175, que trata da consciência. O guia fala nessa palestra, e eu concordo perfeitamente com ele, que a consciência é a chave da criação. Daí a necessidade de se ter presença e consciência no dia a dia. Isso é fundamental para que as nossas criações tenham um efeito positivo na nossa vida. Porque quase sempre, quando as criações são feitas de uma forma inconsciente e sem presença, elas estão imbuídas de pensamentos, de sentimentos ou ações negativas. E quando existe essa causa, o efeito é também negativo. Daí a incidência nessa palestra de uma forma muito vital da lei de causa e efeito.
Tudo que nós pensamos, sentimos, fazemos, desejamos ou tememos é a causa do que acontece na nossa vida. E o guia diz: qualquer caminho de desenvolvimento autêntico precisa trazer à tona todos os desejos confusos e contraditórios, todas as crenças, isto é, o conhecimento interior. Concorda comigo que esse conhecimento interior, ele é angariado a partir das vivências e experiências que nós temos ao longo da vida? Daí a importância de fazer essa viagem do passado para o presente. O que é que eu sou hoje? Eu sou resultado de todas as escolhas que eu fiz no passado. Eu sou resultado de todas as criações que eu fiz no passado. E o que está acontecendo comigo hoje é resultado das minhas decisões do passado. E aí o guia traz uma esperança nessa palestra 175, quando ele diz assim: elas são a criação do eu, e essa percepção proporciona o poder de recriar. Então é sobre recriação, se houver necessidade na vida de cada um de nós, que nós vamos abordar hoje nessa live, desse poder inerente que nós temos de recriar a nossa vida, de mudar o que precisa ser mudado. E muito interessante, né, nessa palestra 169 e 175, é que se percebe que a 169, em conjunto com a 175, é a base para quase todas as outras palestras. Quando ele traz o princípio masculino, que é o princípio ativador, e o princípio feminino, que é o princípio receptivo. Então, quando o guia traz nas palestras o passo a passo, ele está nos convidando a ativar o poder, o princípio masculino. E quando ele traz uma promessa em todas as palestras, ele está nos convidando a ativar o princípio feminino. Pode passar, Celinha. Celinha, pode passar. E aqui eu vou trazer para vocês a dinâmica dessa criação, né? O primeiro passo é justamente esse. Os pensamentos negativos, eles se associam diretamente aos fatos indesejados da vida. E aqui eu vou trazer uma outra inconfidência relacionada a vocês na minha relação com a minha mãe. Minha mãe, ela cozinha muito bem, né? E quase sempre quando eu vou para a casa dela, ela faz aquelas comidas prediletas para o filho. E eu fico, nossa, que coisa boa, que coisa deliciosa, minha mãe. Ela diz, meu filho, é sazon, né? Não sei se vocês se recordam dessa propaganda, que tinha uma música de fundo, é o amor, é o amor. Então, ela quis dizer que ela cozinhou com amor. E o resultado daquele prato é um prato extremamente saboroso. E o reverso também é verdadeiro. Quando nós criamos a partir de sentimentos e pensamentos negativos, fatos indesejados ocorrem na nossa vida. E qual é o antídoto para isso? O que precisa ser recriado na nossa vida? E o convite que eu faço aqui é o seguinte: se auto-observem nos seus lamentos e nas suas reclamações. Exatamente nesses fatos que são alvo de lamentos e reclamações, são aqueles fatos que precisam ser recriados. São aqueles fatos em que você está percebendo que precisa ser mudado, criado de uma forma diferente. E o que é mais interessante é não se deixar enredar pelos ciclos viciosos, porque muitas vezes essa reclamação e esse lamento nos leva para esse ciclo vicioso. E aí é necessidade de transmutar para o ciclo virtuoso, né? E se liberar de percorrer os mesmos canais através de pensamentos limitados e estreitos. Porque nós temos, da mesma forma que nós temos a possibilidade de criar de forma negativa, nós temos a possibilidade de criar de forma positiva, né? E esse poder de alterar os pensamentos, os processos de elaboração dos pensamentos negativos, encontrar novos canais para o pensamento, a fim de ultrapassar cercas autoimpostas.
Se vocês observarem bem essa foto, vocês verão que existem nuvens nesse pôr do sol. Então, os raios solares, né, eles transpuseram as cercas das nuvens. E é justamente esse convite que eu gostaria de fazer a cada um de vocês nesse momento. Ultrapassar essas cercas. Exatamente como esse projeto Prata da Casa fez. Ele foi além das fronteiras de Minas. Ele começou a beber a fonte do Brasil e do mundo. Então, eu acho que essa combinação faz uma criação, uma recriação perfeita. Pode passar, Celine. E para a gente falar de princípios da criação, é importante trazer a diferenciação entre princípio masculino e princípio feminino, né? E importante dizer que tanto o homem quanto a mulher, ele tem o princípio masculino, ou o princípio ativador, ou o princípio feminino, ou o princípio receptivo. O princípio masculino, está aqui dito pelo guia, não é algo que diz respeito somente ao homem, muito pelo contrário, né? Nem o princípio feminino diz respeito somente à mulher, né? Ambos estão tanto no homem quanto na mulher e se complementam. Eu acho que essa é a nossa grande tarefa, né? Buscar essa complementação. E essa complementação geralmente surge através dos relacionamentos entre homem e mulher, onde nós podemos afetar e nos deixar afetar, né? Porque homem e mulher, eles têm, de acordo com os princípios masculino e feminino, ênfases, graus, completa ou áreas de atuação completamente diferentes, né? Só para deixar bem claro as características do princípio masculino da criação. Ele é ativo, ele é deliberado, quer dizer, consciente. Você quer criar algo, né? Você quer dar os passos necessários para mudar algo, né? Como nos propõe a palestra. E ele é autodeterminante. Ele causa. É o princípio masculino é aquele que põe em movimento, que faz acontecer. E é um movimento para fora, para fora. Então, é algo que você faz acontecer fora de si, né? Eu vou dar um exemplo meu específico, né? Eu sempre tive o sonho de velejar, de comprar um barco. Então, para você comprar um barco, o que é que acontece? Você tem que juntar dinheiro, você tem que selecionar uma boa embarcação, você tem que fazer as reformas necessárias. Então, tudo isso diz respeito ao princípio masculino. E tudo isso se aplica na vida. Se eu tenho um desejo e eu percebo que esse desejo tem uma causa positiva, eu tenho que dar os passos necessários para alcançar esse desejo. O que é que eu coloco em funcionamento? O princípio ativador ou princípio masculino. Já o princípio feminino, ele é receptivo, ele é involuntário, ele é pulsante, é aquele que deixa ser, ele é confiante e é um movimento para dentro de cada um de nós. Então percebam que eles se complementam. Na verdade, algo a ser criado jamais será completo, isso, na vida de cada um de nós, como centelha divina, como imagem e semelhança de Deus, ou em qualquer coisa no universo, ou o próprio universo, já que nós estamos tratando aqui do princípio criador universal, passa necessariamente por esses dois princípios, o masculino e o feminino. E aí eu vou dar um exemplo agora dos dois princípios em atuação, né? O exemplo é o seguinte, eu não falei do barco, da embarcação, aí depois que você compra o barco, aí você tem que ajustar as velas, você tem que içar as velas, você tem que checar os cabos, você tem que ver se tudo dentro da embarcação está ok e colocar o barco na água. Mas o barco só vai andar com o vento, já que é um barco à vela. Então nós temos que aguardar a ação dos ventos. Então aí entra o princípio feminino, o princípio receptivo, para dar movimento em nossas vidas. Se imaginem como esse barco que precisa do princípio masculino e do feminino para movimentar, para romper a inércia, né? Para romper algo que o guia chama de passividade paralisada.
Imaginem uma área na vida de vocês que está sem movimento, que está paralisada, dentro das várias áreas que nós temos, como financeiro, relacionamento, parceria amorosa, espiritualidade, religiosidade, e buscar, através desses princípios, dar movimento. Pode passar, Celinho. Mas para isso, nós temos as chamadas distorções ou bloqueios, tanto do princípio masculino, que é o poder ativador, quanto do princípio feminino. Falando do princípio masculino agora, nós temos a distorção do princípio ativador. E isso acontece geralmente com os homens, mas pode acontecer também com as mulheres, porque, como eu disse anteriormente, os princípios estão em ambos os sexos. Então, esse princípio ativador, quando é distorcido, ele entra na força bruta, que é aquela força que não é amorosa. E aí gera uma agressão, gera uma hostilidade, gera uma violência, gera uma hiperatividade, uma impaciência, irritabilidade ou precipitação. E essa precipitação, né, eu, em específico aqui, eu tenho muito dessas duas questões aqui, sabe? A impaciência, irritabilidade e precipitação, que é quando se ativa demais e se aguarda um resultado imediato e ele não vem. E por que não vem? Porque ainda não se tem o princípio feminino ativado, complementado e em harmonia com o princípio masculino. Pode passar, Celine. Temos também as distorções ou bloqueios do princípio feminino, que é o deixar ser. E aqui é importante ver nessa jornada de cada uma de vocês, de cada um de vocês que vocês fizeram na meditação inicial, onde ocorre essa questão, né? Onde ocorre essa distorção ou bloqueio do princípio feminino. Em geral, passa necessariamente pela negação da autorresponsabilidade. É quando o ser humano, é que eu vou falar de ser humano, porque isso também não é inerente só às mulheres. Eu quero frisar isso bastante, entendeu? Isso também acontece com os homens. É quando o homem se nega a se autorresponsabilizar pelos seus atos. No exemplo que eu trouxe do carro, é quando acontece de um pneu furar, né? Quando você resolve pegar uma estrada à noite e você dizer, poxa, aquele borracheiro não calibrou o pneu como deveria, né? A pessoa que trocou o pneu não reparou que tinha algum problema no pneu e você não assume o seu 50-50 dessa ação. Por que que isso está acontecendo comigo nesse instante, né? Então, é essa negação da autorresponsabilidade que é uma distorção ou bloqueio do princípio feminino. Tem também a questão da preguiça, daquela pessoa que se acomoda, que fica na zona de conforto, né? E se contenta com o que está acontecendo na vida sem querer mudar, sem querer dar os passos necessários, né? Tem também a questão da menor resistência, da pessoa que fala, olha, este é assim mesmo, não vou resistir a isso, isso aconteceu comigo, como poderia acontecer com qualquer pessoa. Todas essas crenças errôneas e limitantes que atrapalham a nossa evolução enquanto pessoa. E tem também essa chamada transferência de responsabilidade, que o guia chama na palestra de trapaça. Quando você transfere a responsabilidade e não assume por inteiro, você está trapaceando uma lei, que é a lei da causa e efeito. Pode passar, Celinho. E aqui eu vou trazer os antídotos desses bloqueios, né? Iniciando pelo princípio masculino ou princípio ativador. Tudo passa pela autoobservação. Lendo essa palestra, e eu li N vezes para compartilhar com vocês aqui nesse instante, eu comecei a me auto-observar e ver o quanto eu ativava, e esperava do outro que tivesse o mesmo ritmo que eu, desse poder ativador. Eu não respeitava o ritmo do outro. Então, a autoobservação para mim foi perfeita, porque quando nós agimos em grupo, agimos em equipe, nem todos têm o mesmo ritmo, nem todos têm as mesmas habilidades. Então, é preciso se auto-observar.
E a partir da autoobservação, fazer a autoconfrontação. O que é que eu preciso mudar a partir dessa autoobservação? E o terceiro passo é a autoaceitação. O guia fala em ver, entender e aceitar a nossa imperfeição como seres humanos. E qual é a nossa tarefa principal? Limpar e transformar. Nós viemos aqui nessa encarnação para limpar e transformar. Pode passar, Celinho. E a liberação dos bloqueios do princípio feminino passa necessariamente pela autorresponsabilidade, né? Quando você assume a responsabilidade pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, pelas suas ações, por tudo que acontece na sua vida, sabe? Passa necessariamente pela autoconfiança, porque, em regra, o que é que ocorre quando você transfere a responsabilidade para o outro? Você não confia em si. Olha, faz você faz melhor do que eu, né? Se imaginem nessa situação, né? Eu não sei fazer isso, faz você, que você faz melhor do que eu, não sei o quê, e tal, tal. Então, ativar essa autoconfiança é um antídoto desse bloqueio. E, novamente, a autoaceitação como seres humanos em formação, seres imperfeitos que nós somos, seguindo a mesma tarefa, tanto do princípio masculino quanto do princípio feminino: limpar e transformar, passando pelas três ações que eu falei: ver, entender e aceitar. Pode passar, Celinho. E aqui eu trago a chave que está dentro dessa palestra, que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Quando o guia diz, na 169, em outras palavras, ele deve observar o princípio feminino para ativar completamente o masculino. Assim como a mulher completa precisa ativar o princípio masculino para se entregar ao feminino. O que é que isso quer dizer, né? Quando eu li essa frase, eu li várias vezes, né? E aí eu fiquei justamente imaginando justamente isso. O princípio feminino é o receptivo. Então, para gerar uma harmonia e uma complementação, ele precisa ativar o masculino. Da mesma forma como a mulher completa precisa ativar o masculino para se entregar ao feminino. Então, é uma dança dos dois princípios em cada um de nós, né? Ativar o masculino e se entregar ao feminino, confiando nas forças, na força do princípio universal criativo. E elas são complementares. Em todas as áreas da nossa vida, observar como estou ativando o princípio masculino e como estou me entregando ao feminino, né? Ativar e entregar em tudo que acontece, né? E ele finaliza dizendo: ambos precisam trabalhar os mesmos problemas, mas interagem em nível complementar, em vez de nível idêntico. O que é que ele quer dizer com isso? Que é preciso ter uma harmonia e uma complementariedade de ambos os princípios. E não são idênticos, mas sim complementares, tanto no homem quanto na mulher. Pode passar, Celinha. Então, eu vou fazer um exercício agora. Celinha, você pode colocar a música. Deixa eu só explicar como é que vai ser o exercício, antes de você colocar a música de Oswaldo Montenegro, né? Deixa eu perguntar, como é que vocês estão, assim? Tá tudo bem? Querem dar uma... Vamos dar uma respirada agora para partir para o exercício. Como é que vocês estão se sentindo? Tudo jóia? Então vamos lá. Eu fiz uma pesquisa e eu descobri que Oswaldo Montenegro, ele tem uma música chamada A Lógica da Criação. E ele retrata nessa música, com composição belíssima, o que ele entende do mecanismo da criação. Eu falei, nossa, tem tudo a ver com a palestra, né? E aí o convite que eu faço para vocês é escutar a música que a Celinha vai colocar agora, atentando para a letra
da música. Prestem bem atenção na letra e depois que terminar de passar a música, eu gosto muito de trabalhar com música, assim. Eu acho que a música ativa muito os nossos sentimentos positivos, sabe? Depois que vocês terminarem de ouvir a música, eu vou dar a consigna do exercício. Pode passar, Celine. A música do Oswaldo Montenegro. Chama-se A Lógica da Criação. E aí, nessa música, pois não, nessa música, ele fala do contato que ele teve com Deus. E aí vocês percebem, na verdade, o quanto nós somos centelhas divinas e o quanto nós precisamos nos inspirar em Deus para criar, né? E nada mais perfeito do que uma composição, né? Musical, né? E aí ele traz justamente os pontos que ele imagina, né? Na música. Conseguiu, Soninha? Ele vai no avançado. Você está colocando a tela. Ao invés de tela, põe no avançado. Isso, olha aí. Ah, Essa aí. e com vídeo agora tinha dado certo. O mérito é tudo dos santos, o erro e o pecado são meus. Mas onde está nossa vontade, se tudo é vontade de Deus? Apenas não sei ler direito a lógica da E não pega em seu braço amoroso o corpo daquele que cai. Se o sexo é tão proibido, porque ele criou a paixão. Se é ele que cria o destino, eu não entendi a equação. Se Deus criou o desejo, por que é pecado o prazer? Nos pôs 1000 palavras na boca, mas que é proibido dizer.
Porque se existe outra vida, não mostra pra gente de vez. Por que que nos deixa no escuro, se a luz ele mesmo que fez? Por que me fez tão errado, se dele vem a perfeição? Sabendo ali quieto, calado, eu ia criar confusão. E a mim que sou tão descuidado, não resta mais nada a fazer, apenas dizer que não entendo. Meu Deus, como eu amo você. Perfeito, perfeito. Gratidão, Celinha. Então, eu vou fazer um convite para vocês agora, em relação ao exercício. Pegar papel, caneta, e aí, a partir da letra dessa música, né, dessa bela canção de Oswaldo Montenegro, tomando como ponto de partida, e lançando mão das ferramentas do patchwork, da autorresponsabilidade, da lei, da ação e reação, refletir sobre as diversas áreas da vida de vocês, como relacionamentos, parceria amorosa, sexualidade, religiosidade e espiritualidade, e ver qual dessas áreas te chama a atenção. Qual dessas áreas eu estou paralisado, né? Existe essa passividade paralisada que o guia fala na palestra. E o segundo passo é: o que você deseja criar nessa área específica? Eu estou dando só um minutinho para cada uma de vocês imaginar essa criação. Aqui o convite é brincar de Deus mesmo, no bom sentido, não se imaginar mais ou melhor por brincar de Deus, mas se colocar como fazer contato com esse Deus interior que provém dessa centelha divina e que te dá esse poder de criar tudo que acontece na vida de cada um de nós. O terceiro passo seria: o que te impede de alcançar o que você deseja?
Quando identificarem o fato impeditivo, se perguntem: isso precisa ser assim? Isso precisa ser mesmo assim? E o quarto e último passo é o seguinte: se você pudesse criar livremente a partir de pensamentos e sentimentos positivos, construtivos, harmoniosos e principalmente amorosos, como é e será essa criação? Anote. Fala muito rápido, eu não dei conta de copiar a. Não, eu posso repetir, Edil. Onde é que você quer que eu repita passo a passo? Então vamos lá. O primeiro passo é identificar a área que te chama a atenção. As áreas são parceria amorosa, sexualidade, família, relacionamentos, financeiro, todas as 12 áreas da nossa vida. O segundo passo, Edil, é o que você deseja criar nesta área específica. O terceiro é o que te impede de alcançar. Se perguntando ao final, Edil, isso precisa mesmo ser assim? E o último, Adil, é o seguinte: se pudesse criar livremente, a partir de pensamentos, sentimentos positivos, construtivos, harmoniosos e amorosos, como é e será? Anote. Ficou bem agora, Adil, nesse tempo e ritmo? Tá bem para todos? Para todas? Esse ritmo? Deu para pegar o passo a passo? Me sinalizem só se todos terminaram.
ou se alguém precisa de mais alguns minutinhos para terminar a tarefa. Você diz que são 12 áreas, quais são elas? As 12, É. veja, eu não me lembro de todas em específico, eu vou citar algumas para você. Financeiro, religiosidade, espiritualidade, parceria amorosa, sexualidade, atividade física. Autoconhecimento, amigos. Isso, Eu tô, autoconhecimento, eu tô me amigos, baseando nas 12 casas do zodíaco. exatamente, é isso mesmo. Viagens, Viagens, vida lazer, espiritual, exatamente, vida profissional, isso, perfeito, dons e talentos. exato, Ah, obrigada. nada. Alguém gostaria de partilhar alguma partilha sobre Eu o gostaria exercício? de partilhar da infância, da adolescência e da melhor idade aos 3 fatos. Mas Sim, aí a gente já passou essa fase, né? não, mas pode ficar à vontade, né? Vamos dar um espaço agora para essa partilha. Pode ser uma partilha de tudo que foi falado aqui. Ah, tá. Maria de Então, Lourdes, mesmo. Maria de Lourdes, seria bom Oi. você abrir sua câmera para eu colocar destaque para você? Abre a sua câmera. Ah, então eu vou acender a Tá, luz, que eu estou no escuro. tá. Eu estou dando destaque para você ficar. Isso. Ué, por que que o meu tá pequeno? Tá aparecendo? Então, estamos te vendo. Deixa eu acender a luz. Não, então, é, os 3 fatos que me vieram foram 3 acidentes. Um que aconteceu na infância, um na adolescência, 2 na adolescência. Mesmo esses acidentes foram criações minhas. Esses acidentes foram com você? Não, 2 não foram, mas eu estava o responsável pelas pessoas que foram acidentadas. E um foi Sim. comigo. Veja, o guia retrata Maria de Lourdes, né, nessa palestra que em algum plano, em algum momento, né, através de algum pensamento, de algum sentimento, você contribuiu para os acidentes. Então, tudo o que acontece na nossa vida, todo e qualquer conhecimento, toda e qualquer circunstância, seja positiva ou negativa, tem participação nossa. E isso diz respeito realmente à nossa autorresponsabilidade. Aí, isso me chama a atenção, assim, daquela questão da autovigilância, do que a gente está pensando, do que a gente está sentindo, do que a gente está emanando para o mundo. Porque tudo que a gente emana para o mundo tem uma resposta do universo. Uhum. Te respondo claramente? Responde sim, em parte sim. Talvez precisaria de uma análise mais profunda, né? Mas Sim. assim, respondeu sim. Sim, precisa de uma análise mais profunda, porque todos esses fatos que aconteceram, não sei exatamente se foi na infância ou na juventude, ficam impregnados na substância da sua alma.
E o que é que isso, o que é que decorre disso? É que todos os acontecimentos atuais, de certa forma, têm esse carimbo, né? Tem esse impacto, assim, sabe? Então, o que você falou está perfeito, da necessidade de você trabalhar mais profundamente isso. Todos esses fatos que aconteceram lá no passado. Tá bom, muito obrigado. Nada. Alguém mais gostaria de partilhar? Nós temos mais uns poucos minutinhos, porque eu guardei uma surpresinha para vocês, assim, para o final. Aí eu queria deixar um tempinho para essa surpresa, assim, sabe? É um mimo, é um presente que eu gostaria de compartilhar com vocês. Alguém mais gostaria de partilhar? Oi, Elvira, pois não? Então, eu gostei muito da música, que a música retrata isso. Não, eu não te escuto. Melhorou agora? Agora sim. Então, eu gostei muito da música porque eu não conhecia essa música. E essa música retrata a confusão, a dúvida, né? E eu falo que onde tem dúvida, tem fé. Até respondendo, Érico. E ele, apesar de todas as dúvidas, das nossas confusões, e para mim instiga a continuar investigando. E continuar investigando qual parte minha que cria as coisas, né, e qual a minha responsabilidade nesse fato, que muitas vezes, a maioria das vezes, de uma forma inconsciente, né? A gente fica, eu criei, sim, uma parte minha criou, sim, às vezes eu não sei como, mas é essa. Então, ele traz nessa música muitas dúvidas. Né, em relação à criação, mas no final da música ele faz uma declaração de amor a Deus. E isso que me surpreendeu, que o final dela é a declaração de amor também ao Deus interno nosso, à nossa conexão, ao nosso aprendizado, à nossa jornada, à minha jornada. Então, eu achei a música, assim, assertiva, assim, sabe? Cirúrgica Aham. da palestra. Porque é isso, a confusão, né? A gente vive no confusão do princípio masculino, nas nossas criações, né? Boas e também distorcidas o tempo todo na vida. É isso, eu queria falar da música. Não, e você traz, Elzira, algo que é fundamental. Quando eu li a palestra 169, eu disse, nossa, tem tudo a ver com a 175 que fala da consciência. Uhum. Então, isso que você está trazendo é perfeito. Quando nós estamos em confusão, nós estamos na inconsciência E criamos do mesmo jeito. e criamos do mesmo jeito. E queremos culpar Exatamente. alguém. Como é que Deus faz isso? Logo eu sou isso, eu sou boazinha, como que eu criei isso? Não é fácil, não, gente. Só Fácil, que né? nós criamos a partir da confusão. É. Percebe a Aham. diferença? Então, quando se cria algo a partir da confusão, aí é lei de causa e efeito atuando de uma forma muito bela. Qual é o efeito da confusão nas circunstâncias da nossa vida, né? Uhum. Então, a consciência é a chave da criação. Essa frase, quando ele trouxe na palestra, eu falei, nossa, é isso. É estar consciente e presente o tempo inteiro e observar quais são as nossas criações, desde a hora que a gente acorda, ou mesmo durante o sonho, porque sonhando também a gente está criando, entendeu? E ao longo das 24 horas do dia. Então, quando a gente está consciente disso, nossa, faz total diferença. Porque a gente entra aí no modo autorresponsável. A gente vê, isso que está acontecendo comigo tem uma participação decisiva minha nisso. Em algum plano, em algum ali recôndito da minha mente, eu criei isso, eu pensei nisso, eu desejei isso, eu temi isso, Uhum. sabe? Então, a gente, quando está desejando, está temendo, está criando. Do E mesmo isso jeito. vai acontecendo nas nossas vidas. E aí, você lembra quando eu te falei do Ou Te Devoro, do enigma da esfinge? A gente vai sendo engolido por esses acontecimentos. Vai entrando no modo automático, vai sendo engolido por esses acontecimentos, e aí a gente perde algo que é precioso, que é a consciência, porque fica enredado. Percebe, Elzira? Uhum. Beleza. Alguém mais?
Eu gostaria de. Estou aqui refletindo sobre a criação, né? Quando fala-se em aprofundar mais, seria talvez então é, buscar um pouco mais para trás a origem da confusão. Seria. Sim, Porque já que a gente cria a partir da confusão, e aí que vai dar isso, qual a origem dessa confusão, né? Talvez a gente pode chegar lá nas crenças errôneas, né? exatamente. E aí, quando a gente faz a jornada do ser, a gente vai vendo, Celinha, como eu criei a mim mesmo, qual foi a jornada do meu ser que gerou essa confusão e o que gera essa confusão. É lei de causa e efeito funcionando o tempo inteiro. E como eu já disse, o que está dentro está fora. Se você produz a partir da confusão, você vai ter circunstâncias e acontecimentos confusos na sua vida. Agora, qual é a boa notícia? Que nós temos o poder de recriar. Então, a mesma força que a gente tem para criar a confusão, a gente tem para criar a clareza, para criar a assertividade. E a gente pode mudar esse canal. E aí, Sim, mudando esse canal, a gente transmuta confusão em clareza, tristeza em alegria. E qual é a causa? O que está dentro de nós, o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós desejamos, o que nós tememos. Então, é essa autoobservação, sabe, Celinha, que faz toda a diferença. sim, E é essa construção do ser que a gente quer colocar para o mundo e para o universo é que vai fazer toda a diferença. E essa construção do ser passa necessariamente por quê? Vou falar aqui de uma forma bem prosaica. Pelas pessoas que você convive, pelos livros que você lê, pelos filmes que você assiste, entendeu? O que você está construindo dentro de si. Quem é o ser que você está construindo? Qual é o ser que você quer colocar para o mundo? Sabe? E passa necessariamente por algo fundamental, que é justamente o presente que eu vou trazer para você agora. E foi ótimo você falar sobre isso, que passa por uma palavra bem pequena, de 5 letras, com um significado extremamente profundo, que é amor. Quando se cria com amor, lembra que eu falei da história da minha mãe cozinhando? Você dá um novo sabor para a sua vida, né? Quando você cria a partir do amor e da verdade, o efeito é extremamente positivo. sim. E é isso. E é isso. Não tem por onde, assim. Então, quando eu falo da força e do amor que misturados podem fazer toda a diferença, que é a inspiração que vocês de Minas nos dão no Brasil inteiro, é justamente essa fórmula. Você já tem aí na mão, né? De pegar essa agressividade saudável, que eu chamo de força, misturar com amor e recriar a sua vida. Eu acho que talvez esse seja o ingrediente. Agora, não caio na esparrela de achar que isso é uma fórmula pronta, que é uma receita. Não. Cada um, a partir da sua autobusca, tem um caminho específico. Por mais que nós sejamos semelhantes, e eu falava isso com o Ivone outro dia, que ser humano é igual no mundo inteiro, cada um tem uma trajetória. Todas as pessoas que estão aqui, que ouviram a construção da jornada do ser, eu tenho certeza absoluta que nenhuma jornada foi igual à outra. Cada um tem uma jornada de vida. E se cada um tem uma jornada de vida, também tem uma circunstância de vida. Entendeu? Mas o que que cada um de nós tem como conscientes desse princípio universal da criação? É que a partir disso, como seres imperfeitos que nós somos, nós podemos recriar. E recriar a partir do amor. E aí eu quero fazer esse convite para vocês aqui. É um mimo, é um presente, trabalhando novamente com música. Eu quero colocar uma música para vocês, que é uma música de Belchior, cantada lindamente por Ana Canhas, e que ela tem um refrão muito belo.
Eu vou guardar de presente para vocês. Pode colocar, Celinho. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem em tinta pro meu rosto, oba-oba ou melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia e meu delírio é experiência com coisas reais. Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha, blue jeans e motocicletas, pessoas, cinzas normais, garotas dentro da noite, revólver, cheira a cachorro, e os humilhados do parque com os seus jornais. Carneiros, mesa, trabalho, meu corpo que cai do oitavo andar e a solidão das pessoas dessas capitais, a violência da noite, o movimento do tráfego, um rapaz delicado e alegre que canta e requebra, é demais. Cravos e espinhas no rosto, rock, hot dog, play it cool baby. 12 jovens coloridos, 2 policiais, cumprindo seu duro dever e defendendo seu amor. E nossa vida, cumprindo seu duro dever e defendendo seu amor. E nem sempre a nossa vida. Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Longe o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas me interessa mais. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas me interessa mais. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas. Yeah, 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 yeah. Amar e mudar, amar e mudar, amar e mudar.
Então é isso. Amar e mudar as coisas. Com isso, eu finalizo hoje a minha tarefa, agradecendo demais a oportunidade de retribuir o muito que Minas me deu. Gratidão, Julival. Obrigado, Gelival. Obrigada. Muito bom. E eu que Ah, agradeço aí vocês. maravilhoso. Foi muito, muito Tchau. bom. Maravilhoso. Não, amar e mudar as coisas. Amar e mudar as coisas. É por Obrigada É aí. pelo isso aí. presente. E não é fácil, né? Mas é o caminho. Obrigada, obrigada, Profundo. Muito obrigada. obrigada. Tá todo mundo Lina. tocado aqui, impactado. Isso. Sei onde que é isso. Eu vou dormir com esta frase. Amar e mudar as coisas me interessa mais. E eu vou. Boa noite, gente. Eu cheguei atrasado, mas já valeu a pena ter assistido 30 minutos dessa aula, viu, Julival? E eu vou ficar com essa frase também. A minha experiência é com coisas reais, para me lembrar, né, do que é a experiência verdadeira. É com o real, né? Não é com o ilusório, com o que está fora, mas e sim com o que move dentro, né? Muito obrigada. E eu que agradeço. Agradeço a vocês aí por tudo, viu? Obrigado, obrigado. Obrigado, Obrigada. Julival. Grato Obrigada, por boa ter dito noite. sim a esse projeto ao Prato da Casa. Obrigada. Muito Tchau, bom. tchau. Obrigado a você, Ivone, por tudo, viu? Obrigado a todos. E se cuidem, se amem Isso aí. e transmitam amor para o mundo. Essa é a nossa grande tarefa aqui. A nossa tarefa. Isso aí. Muito bom. Gente, muito Obrigado. obrigada, viu? Boa noite a todos. E Minas agradece essa homenagem que você trouxe aqui hoje pra gente. Muito Obrigado a bom você, mesmo. Fá. Obrigado. Obrigado Boa por tudo. noite. Boa Boa noite. noite, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa